comparando com outros números, aquele nosso número mágico de 20%, né, na Bahia, a SF da Bahia, eles encontraram 16%. No Rio de Janeiro, exatamente o mesmo tipo de metodologia, 23%, muito próximo do nosso, né? Então, a gente realmente teria um número bem maior se a gente usasse o corte deles, que foi de 7 ou mais alterados, aí nós iríamos para 28% dos ESFs. Então, o que nós podemos concluir? Nós encontramos taxas relativamente elevadas de transtornos mentais comuns. No mínimo, está na média. Nós, uma proporção importante de profissionais que relataram, mesmo com medo de ser identificado, relataram atritos sérios e assédio em local de trabalho. Esses indicadores se mostraram associados com o aumento de vários dos indicadores de problemas de saúde mental, em especial com a parte da chefia. Nós temos algumas limitações. Primeiro que esses aqui são dados preliminares, ainda não está concluída. Nós estamos trabalhando aqui só com uma análise descritiva, quer dizer que depois a gente vai passar para um nível de análise multivariada, que a gente isola bem com certeza o efeito independente. Ocorreram recusas em alguns grupos, especificamente o grupo dos médicos um pouco maior. Problemas com chefias anteriores e que as pessoas vieram nos dizer que não queriam marcar que tiveram um problema para não ser entendido que seja com a chefia atual, porque o problema é com a chefia anterior. Problemas de pessoas que às vezes tinham atrito com a chefia local, mas não queriam marcar para não ser entendido como a chefia geral da secretaria. Muitos dados ignorados em perguntas críticas. Muitos dados ignorados em questões do SRQ, do alcoolismo e nos conflitos. Então, nos parece que provavelmente, se todas as pessoas tivessem respondido sem ter os dados ignorados, talvez a nossa prevalência fosse ainda maior. A nossa definição de assédio não incluiu informações sobre o caráter repetitivo, não especificou há quanto tempo isso ocorria e não captou o assédio do subordinado com o chefe. Então, são algumas limitações. Nós trabalhamos com uma outra questão. Quando a gente faz um estudo tipo transversal, você coleta as duas informações ao mesmo tempo. Então, quando a gente diz que tem mais associação entre quem teve assédio e quem tem problemas psiquiátricos, a gente não tem muita certeza do que veio primeiro. Qual que foi que começou primeiro? O que é causa e o que é consequência? É uma possibilidade de inverter e isso se chama causalidade reversa. Esta é uma cartilha do Ministério da Saúde, bastante interessante, tem toda uma abordagem para isso e eu utilizei várias coisas disso aqui. E eles destacam, assédio no setor público geralmente não está associado à produtividade nem ao interesse econômico, como foi aprontado aqui antes pelo professor Alvo. Na verdade, muitas vezes aqui é disputas de poder, que pode ser ou não envolver o aspecto político partidário. Algumas vezes é disputa institucional e quem vive dentro de instituições públicas conhece bem como é que isso funciona. Ou uma busca para preservar vantagens, busca ou preservação de vantagens. Então, o assédio passa a se atrelar a uma dimensão psicológica e ele está dentro do contexto do trabalho. E se a instituição que convive com isso não enxerga, varre para debaixo do tapete, não toma medidas concretas para coibir esse tipo de atitude, vai continuar adoecendo as pessoas. Mas tem algumas polêmicas. Na cartilha do Ministério diz assim, aí eu jogo essa para os estudiosos aqui, tem a professora Margarida, tem o Álvaro e tem todos a turma da tarde. Lá diz assim, não é assédio moral, ela lista uma lista de situações do que é e o que não é, e uma delas diz assim, não é assédio moral a gestão por injúria, que é um tipo de comportamento despótico de certos administradores despreparados que submetem os empregados a uma pressão terrível ou os tratam com violência, injuriando-os, insultando-os, com total falta de respeito. Na nossa opinião, isso é assédio. Infelizmente, eu tenho que dizer isso aqui, isso é uma controvérsia, né? Esse tipo de gestão, na nossa pesquisa, está muito claramente associado ao aumento do adoecimento psíquico do trabalhador.
Então, se não é assédio moral, qual que é o nome? Podemos chamar, então, de violência moral no trabalho. Assédio agudo, assédio crônico, mas, no nosso entendimento, se é uma coisa que impactou e adoeceu o trabalhador, é assim. É uma forma de violência. Não é assédio moral quando um conflito onde há igualdade entre os debatedores, dois colegas que estão em conflito. Aí eu levanto uma dúvida para a gente pensar nela. A partir de quando um simples conflito entre colegas se transforma em assédio moral? Em bullying no local de trabalho? Quando eles se repetem? Quantas vezes? Por que quando a gente fala de assédio sexual, ninguém tem dúvida que basta uma situação e já está classificado como assédio? Mas para o assédio moral tem que ter um mote. Então eu ponho isso aqui para o debate. E se o assediador é usuário do serviço? Olha que polêmica boa, está cheio de usuários dos serviços públicos de saúde na minha plateia. As agressões psicológicas produzidas por usuários agressivos poderiam caracterizar assédio moral contra o servidor? Ou nós vamos chamar de outro nome? Violência moral? Como garantir o direito do usuário, ele tem seus direitos e devem ser preservados, e também garantir a integridade psíquica deste trabalhador que é servidor público? E quando o usuário são empresários, políticos ou outros poderosos da região que estão pressionando o serviço público porque querem a cabeça do fulano ou do beltrano porque está causando problema? Qual é o nome que nós vamos dar a isso? Nem todo usuário é coitadinho. Então nós temos alguns desafios. Primeiro, assim, como que nós vamos caracterizar isso de uma forma clara, né? Caracterizar uma repetição de um negócio que é pouco falado. Uma definição precisa de como é que ocorrem esses problemas. Nós temos discussão a respeito de instrumentos, para a gente usar instrumentos validados para fazer medições em pesquisa. São instrumentos extensos, longos, que podem diminuir a adesão das pessoas em preencher. E muitas vezes é muito difícil identificar quem, qual é o nome do boi. Esta é a parte difícil. E como vamos lidar com os danos? Nós estamos com esse desafio aqui agora. Os casos que a gente já identificou como sendo portadores de problemas, como que nós vamos chamar essas pessoas para apoiá-los? Mas nós temos uma última notícia muito interessante. Nós fizemos uma pergunta no final de: quando você se sente triste, abalado, onde busca apoio? Então as pessoas identificaram a família em primeiro lugar, identificaram os amigos, religião, colegas de trabalho, esporte, atividade física. Os terapeutas ficam bem mais embaixo. E alguns que não procuram apoio e que tinham, alguns deles, resultados bastante alterados. Então esse dado aqui do colega de trabalho é bastante interessante, porque o trabalho também pode ser um grande instrumento de apoio para as pessoas, dependendo de como que ele vai lidar. Então, para concluir, a prevalência de transtornos psiquiátricos entre profissionais é relativamente elevada, a frequência de casos, de quadros recentes de estresse é ainda mais elevado, o assédio moral, conforme os critérios dessa pesquisa, está associado com piores indicadores de saúde mental, vários indicadores usados. E eu acho que a gente tem o desafio, sim, de melhorar o clima organizacional e as relações humanas no ambiente de trabalho. E aí a pergunta é ótima, tem que trabalhar todo mundo, esse resultado tem que se retornar e todo mundo trabalhar junto. Dá para ser feliz no trabalho? A resposta vai vir do Freud. Perguntaram para o Freud, isso está num livro da professora Margarida, o capítulo do professor Ângelo Soares, ele abre o capítulo dele com essa pérola. Perguntaram para o Freud, o que é necessário para ter uma vida com saúde? E ele respondeu, uma vida com saúde é uma vida onde se tem trabalho e amor. Então, aí volta a pergunta, o trabalho pode ser este local que te faz bem, que te faz identificar-se como trabalhador e se ir para ele com vontade, com prazer, que eu tenho colegas e ambiente que me ajuda a ficar bem? É isso aí, muito obrigada.